E sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula de cartas geotécnicas de risco. Na primeira parte, discutimos aspectos relacionados à cartografia de risco de escorregamentos. E nesta aula discutiremos a cartografia geotécnica relacionada aos riscos de processos hidrológicos, ou seja, inundações e enchentes. Já que vamos falar de risco a processos hidrológicos, é importante que a gente tenha em mente qual a diferença entre enchente, inundação e alagamento. E eu acho que vocês chegaram a um ponto do curso que vocês conseguem me dizer a diferença entre estes três processos hidrológicos. Afinal de contas, passamos por diversos tópicos neste curso de Geologia Urbana e Ambiental. Bom, para certificar isso, eu vou precisar que vocês parem o vídeo agora, pausem, cliquem no link que estará na descrição do vídeo, lembrando que a descrição do vídeo só é possível ver a partir do YouTube. Se estiverem vendo pelo Classroom, vocês não vão conseguir ter acesso ao link. E neste link me respondam qual a diferença entre enchente, inundação e alagamento. Mas eu preciso que vocês façam isto agora. Deem pause, corram lá, depois voltem e deem play para continuar. Ok? Bom, afinal, qual a diferença entre enchente, inundação e alagamento? Para começar, aqui a gente tem uma imagem, né, a situação normal do rio, e a gente consegue, no perfil do rio, né, conseguir ver, a gente consegue no perfil do rio ver que lateralmente existem planícies de inundações. Mas o que quer dizer isso, né? Bom, quando a gente tem uma situação normal, o nível do rio está abaixo da cota máxima da calha desse rio. Quando a gente tem uma enchente, né, o nível de água subiu, entretanto, ele ainda não ultrapassou a cota máxima da calha do rio. Então, a enchente, eu tenho um aumento do volume de água no rio, entretanto, ele não ultrapassa, ele não extravasa as margens do rio. E quando se trata de uma inundação, necessariamente a gente está falando de um processo hidrológico em que o volume de água aumentou tanto que a água ultrapassou, né, extrapolou a cota máxima da calha do rio. Ou seja, ele foi, né, para a área, para a planície de inundação. Ok? Bom, tendo diferenciado enchente de inundação, e agora falta falarmos de alagamento. Geralmente, alagamento corresponde ao processo de um acúmulo de água momentâneo em algumas regiões urbanas que não necessariamente está ligado a fenômenos hidrológicos como tempestades ou chuvas, né? Muitas vezes pode estar relacionado simplesmente à obstrução no sistema de canalização fluvial. Bom, né, e quais são os problemas que a gente pode ter relacionados às inundações e enchentes? Bom, problemas como enxurradas, que podem ser caracterizados, né, como um escoamento superficial concentrado de alta energia, consequentemente pode acabar tendo um alto poder se ele tem alta energia, ele consegue carregar, né, é um fluxo que consegue carregar fragmentos grandes de materiais. Bom, erosão marginal, justamente que vai ser a remoção, né, do solo dos taludes marginais do rio, o que pode causar problemas associados à queda de casas, enfim, quando construídas muito próximas ao leito desse rio, e também solapamento, né, que está justamente associada a essa ruptura dos taludes que eu acabei de comentar. E nessas áreas acometidas por erosão marginal, enxurradas, solapamentos, inundações, é importante pensar na seguinte questão: quais são os danos associados a estas áreas? Bom, existem danos de dois tipos: os danos diretos e os danos indiretos. Quando se fala dos danos diretos, a gente está falando de mortes, de destruição de casas, né, e danos materiais de diversas intensidades e, consequentemente, gastos para recuperação.
E quando a gente pensa nos danos indiretos, a gente está pensando, sobretudo, em doenças propagadas por água contaminada, que principalmente serão, né, hepatite, leptospirose, cólera e febre tifoide, que são grandes problemas posteriores à ocorrência de inundações, enfim. Né? Bom, e qual vai ser o nosso foco? De fato, o nosso foco vai estar, né, relacionado a ocupações urbanas mais precárias, justamente devido à sua maior vulnerabilidade. Mas é importante também salientar que essa metodologia que a gente está discutindo aqui é a do IPT, né? A mesma metodologia da última aula para cartografia de risco a movimentos de massa. Então, dessa forma, essa metodologia ela visa, né, para planos para ações emergenciais. Okay? Mas não implica dizer que em outras áreas não haverá vulnerabilidade ou problemas de risco, inundações e enchentes. Isso eu vou exemplificar mais à frente, um pouco melhor. Mas quais são os princípios básicos para a setorização? Bom, são 3. O primeiro deles diz respeito à identificação. Né? O que identificar? E, baseando-se nas metodologias do IPT, nós temos que identificar os cenários de risco potencial de enchente e inundação que estão presentes na cidade, envolvendo aqueles assentamentos precários, visto que é o foco de tal metodologia. O segundo ponto é como identificar. Né? E essa identificação ela vai ser feita através do reconhecimento de locais com perigo efetivo ou potencial e também baseado no histórico de ocorrências de enchentes e inundações. E nosso terceiro caso, né, nosso terceiro ponto aí é como localizar. E a gente vai localizar em plantas cartográficas essas áreas de riscos que foram levantadas, né? A gente vai localizar através das ocorrências de enchentes e inundações na área urbana municipal e que envolvam assentamentos precários, né? Identificar as bacias e os cursos d'água mais problemáticos e, assim como a cartografia de risco a movimento de massa, a gente tem o uso de fichas de cadastro com descrições da área. Aqui é só um mapa mesmo viário hidrográfico que já nos ajuda a ter uma indicação das áreas mais passíveis, né, de problemas com processos hidrológicos. E é sempre bom também analisar, né, além de mapa viário hidrográfico, os mapas de declividade. Mas, de um modo geral, não são nas cabeceiras que serão os maiores, que vai haver, né, problema de enchente e inundação. Então, a ideia é focar nas áreas críticas. Mas quais são essas áreas críticas para a ocorrência de inundações e enchentes? Bom, pela metodologia, trabalharemos com 2 áreas críticas. As áreas de baixada e as áreas de ocupação ribeirinha. Né? Cada um com características distintas. Quando a gente pensa nas áreas de baixadas, né, a gente tem uma dinâmica mais lenta de fluxo superficial. Entretanto, a depender do evento hidrológico, a gente pode ter uma dinâmica bem rápida. Né? O recuo das águas, quando esta dinâmica é lenta, o recuo das águas para o leito menor também é relativamente lento. E qual é o problema associado às áreas de baixada? Que quando há eventos de inundação com dinâmica lenta, aqueles problemas indiretos relacionados à propagação de doenças por contaminação de água são mais intensos. Né? E, consequentemente, eu tenho um grande número de áreas de moradias afetadas, entretanto, não há registro de perdas humanas imediatas. Pode ser que haja devido
a algum tipo de propagação de doenças. E quando a gente observa a ocupação ribeirinha, né, geralmente os problemas associados a esses processos hidrológicos, né, e a ocupação ribeirinha têm a ver com a erosão e solapamento dos taludes marginais, que pode causar um impacto destrutivo, né, grande, não só para os processos que se desenvolvem, mas também devido à energia do escoamento. E também eu tenho uma elevada possibilidade de destruição de moradias, com também possibilidade moderada a alta de perda de vidas humanas, né? Então, nas ocupações, a ocupação ribeirinha, por ser muito próxima ao eixo do rio, tem uma maior possibilidade, né? E o impacto desses processos hidrológicos são muito maiores do que quando comparadas com as áreas de região de baixada. Aqui é um exemplo é a região de Belo Horizonte. Aqui a gente tem o Rio Arrudas, ou Ribeirão Arrudas, e a Avenida Teresa Cristina. É uma região de baixada, né, e anualmente, na virada dos anos, ali em fim de ano, início de ano, tem-se a região Belo Horizonte é caracterizada por um índice pluviométrico muito alto, sobretudo nessa parte do ano, né? Anualmente, né, registra-se a ocorrência de enchentes e inundações muito fortes, inundações com fluxos tão fortes capazes de carregar até ônibus. E até hoje luta-se com isso, mas nada foi feito, né? Então, do ponto de vista dessa identificação, aqui a gente tem uma área de baixada, né? E também a gente consegue, a gente já tem a frequência do processo, né? O histórico da área, o mapa. Então, sem entrar nos pormenores dessa classificação, aqui já pode ser considerado uma área de de grau, né? De alto risco, ou alto risco não, na realidade, né? Risco muito alto a inundação e enchentes. E para que a gente analise, né, o grau de risco aí, os cenários de risco à inundação e enchente, a gente tem que pensar em 3 passos, né? Nos cenários de risco e potencial destrutivo dos processos hidrogeológicos, né? Então vão ser parâmetros relacionados à natureza hidrológica, vulnerabilidade da ocupação e risco, né? Que aí sim a gente vai analisar os elementos de risco. E, por fim, a distância das moradias ao eixo dessa drenagem. Está mais próximo, né? Se está mais longe. E, geralmente, o eixo dessa drenagem acaba sendo, né, ali a projeção superficial do seu talvergue. Então, quando a gente analisa, né, os cenários de risco aí, e potencial destrutivo dos processos hidrogeológicos ocorrentes, a gente tem que analisar várias possibilidades, né? Primeiro, o processo de inundação e segundo, o processo de enchente. Quando a gente pensa em inundação, a gente pode ter, né, 2 possibilidades. Um fluxo, né, com baixa energia de escoamento e um fluxo com alta energia de escoamento e, consequentemente, potencial destrutivo, que quanto maior a energia de escoamento, maior também é a capacidade do agente, né, desse fluxo trabalhar como agente de transporte de sedimentos, né, de fragmentos maiores de rocha e etc. Quando a gente pensa nas enchentes, né, a gente pode classificar, a gente tem 3 possibilidades para elas. Um alto poder de erosão e solapamento marginal, né, e justamente então, necessariamente a gente está falando de alta energia, alta velocidade, capacidade de remoção e carregamento de material, né? A alta energia de deslocamento e potencial destrutivo, né? Percebam que eu estou falando o alto poder de erosão e solapamento, eu necessariamente estou falando do poder erosivo, da carga que tem esse fluxo, né? E a energia de deslocamento, basicamente, a gente está falando de velocidade e potencial destrutivo, força, né, de levar eventualmente qualquer material que caia nesse fluxo, enfim.
E por fim, né, alta energia de deslocamento, alta capacidade de transporte de material sólido e, consequentemente, alto potencial destrutivo. E com base nesses 5 cenários em relação aos dois processos hidrológicos, a gente, né, estabelece 3 cenários para classificar a natureza dos processos hidrogeológicos para classificar o risco à inundação. E justamente são os cenários C1, C2 e C3. Em C1 a gente vai tratar como uma enchente e inundação lenta de planícies fluviais. No cenário 2, enchente e inundação de alta energia cinética. E no cenário 3, uma enchente ou inundação com alta energia de escoamento e capacidade de transporte de material sólido. Né? Mas com base em que nós vamos saber determinar esses cenários? Bom, basicamente baseado no histórico, né? No histórico dos processos hidrogeológicos que geralmente ocorrem nessas áreas, né? Então, C1, C2 e C3 são os parâmetros que vamos, um dos parâmetros que vamos utilizar na classificação do risco à inundação. Quando a gente analisa a vulnerabilidade da ocupação urbana, a gente tem duas possibilidades, dois cenários. V1, que vai estar relacionado a um baixo padrão construtivo, onde vão predominar as moradias construídas em madeira, madeirite, restos de materiais, enfim, e que vão apresentar baixa capacidade de resistir ao impacto de processos hidrogeológicos. Quando a gente pensa no segundo cenário, que é o V2, a gente tem aí um médio a bom padrão construtivo, no qual vai predominar moradias construídas em alvenaria com boa capacidade de resistir a impactos hidrogeológicos. E nosso último item de análise é a distância das moradias ao eixo da drenagem. Que a gente tem um P1, que representa uma alta periculosidade, justamente uma alta possibilidade de impacto direto, considerando o raio de alcance. Então, geralmente tendem a ser aquelas moradias mais próximas ao eixo da drenagem. E o cenário P2, que é o cenário de baixa periculosidade, que justamente vai ter uma baixa possibilidade de impacto direto quando considera-se o raio de alcance dos processos. Então, em resumo, basicamente a gente vai olhar o potencial energético do processo hidrológico, os danos sociais, os danos materiais, a frequência do evento hidrológico e as condições de vulnerabilidade, para que a gente consiga, de fato, classificar os níveis de risco. Bom, e como quantificar o risco a processos hidrológicos? O primeiro passo é quantificar um grau de risco preliminar. Vamos usar esse quadro, que é inclusive proposto pelo IPT também, em que a gente tem os cenários hidrológicos e a vulnerabilidade das habitações, em que a gente tem um pelo outro e a gente tem as possibilidades da quantificação do risco. Lembrando, B é um risco baixo, R1, M é um risco médio, R2, A é um risco alto, R3 e MA é um risco muito alto, R4. Tá? Agora, quando a gente pensa no aprofundamento dessa classificação, a gente vai somar com a periculosidade do evento, periculosidade da situação. Para chegar ao grau de risco final, a gente tem que relacionar os 3 componentes que discutimos e apresentamos anteriormente. O cenário hidrológico, a vulnerabilidade das habitações e a periculosidade. E através da relação entre o grau de risco preliminar e a periculosidade, tem-se a quantificação do risco a processos hidrológicos.
Aqui a gente encontra, né, a descrição das classes de risco à inundação, de R1 até R4, né? R1, um cenário de risco baixo. Um cenário de risco baixo, na qual os compartimentos de drenagem, né, estarão sujeitos a processos com baixo potencial de causar danos e com, né, baixa frequência de ocorrência, aí, levando em consideração, né, os últimos anos de ocorrências registradas. Já quando a gente pensa no risco médio, a gente está pensando em uma drenagem, um compartimento de drenagens sujeito também a processos com médio potencial de causar danos, pelo menos um registro significativo nos últimos anos. Quando a gente trabalha com risco alto, a gente está falando de drenagens com alto potencial de causar danos, uma frequência média, né, registros aí de uma ocorrência significativa nos últimos 5 anos e que também envolva moradias de alta vulnerabilidade. E quando a gente pensa em R4, que é um risco muito alto, a gente tem drenagens com, né, sujeitos a processos com alto potencial de causar danos, principalmente sociais, alta frequência de ocorrência, né, pelo menos 3 eventos significativos nos últimos 5 anos e que envolvam também moradias de alta vulnerabilidade. E é importante, né, que vocês não se esqueçam, né, que os métodos e as técnicas de mapeamento de risco de enchente e inundação são similares aos mapeamentos de risco a movimentos de massa. Né? Se a gente analisar, a gente vai fazer o quê? Identificar e delimitar preliminarmente, né, as áreas de risco através de fotografias aéreas, de levantamentos aerofotogramétricos e outros produtos cartográficos já existentes. A gente vai identificar, né, a área de risco e seus setores de risco através de uma setorização preliminar, também com fotos de baixa altitude. E a gente vai fazer os levantamentos de campo para setorização e cadastro, né, dessas áreas de risco. E ficamos por aqui. Até mais.